Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. Jesus ainda não tinha sido posto no cárcere. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala das atividades de Jesus logo após o seu batismo. Jesus foi batizado por João e com os discípulos em um outro lugar ali perto, os seus discípulos, não Jesus, começaram a batizar. Você diz assim, mas padre, espera lá, o senhor está contradizendo, porque acabou de ler, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Não é isso que está dizendo? É. Só que isso aqui é no capítulo 3, versículo 22. Se você ler um pouquinho mais para frente, capítulo 4, versículo 2, São João esclarece. Mas Jesus não batizava pessoalmente, seus discípulos é que batizavam. Ele diz claramente, Jesus não batizava pessoalmente. Está entendendo? Então, é importante esclarecer isso, é uma questão histórica, para a gente ter muito claro desde o início. Mas por quê que Jesus não batizava? Bom, em primeiro lugar, porque esse batismo aqui não é o nosso batismo. É um batismo de penitência. Esse batismo aqui ele não é sacramento. Ele é uma espécie de sacramental. Ou seja, a pessoa vai lá, mostra que está arrependida, faz um ritual, aquele ritual leva ela à conversão, é uma coisa muito boa. Por isso, São João Batista batizava, os discípulos de Jesus batizavam, mas não é o batismo de Cristo. O batismo de Nosso Senhor irá surgir mais tarde. O próprio São João irá descrever quando na cruz, no capítulo 19, Jesus morre, expira, e então o soldado vai lá e transpassa o flanco de Jesus, e de lá brotam sangue e água. O nosso batismo é esta água que brota do peito transpassado de Jesus na cruz. Nosso batismo é diferente porque ele opera, porque ele faz uma modificação em nós. O batismo não é simplesmente um ritual para fazer surgir a fé. O batismo não é simplesmente uma manifestação da minha vontade de ser filho de Deus. Não.
o batismo de fato me une a Jesus. Me une a Jesus. Existe uma transformação. Vamos entender isso com mais clareza. Vejam só. Continuando a narrativa do Evangelho. João Batista está lá batizando. Os discípulos de Jesus batizam também. E Jesus está lá vendo tudo, mas ele não batiza pessoalmente. Só que o pessoal que seguia João Batista começa a seguir Jesus. Por 2 vezes. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o pessoal foi. E começaram a seguir Jesus. E começaram a ir. E então, alguns discípulos de João Batista, zelosos, dizem: mestre, olha lá, ele está crescendo. Daqui a pouco ele tem mais gente. E João Batista disse: esta é minha alegria. Né? Oportet ilum crescere me autem minui. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa frase dá para você viver sua vida espiritual inteira pendurado nela. Essa frase, ela é de ouro. Essa frase você pode comprar tinta de ouro e escrever na parede do seu quarto. Ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Claro que tem um significado literal e histórico, que é que João Batista vai perdendo discípulos e vai transferindo esses discípulos para Jesus. Ele é só o preparador, ele é só a voz que clama no deserto. Ele não é a palavra. A palavra é Jesus. Então, convém que ele diminua. Mas tem um significado espiritual mais profundo. Vamos ver já já. Vamos continuar a leitura do Evangelho. E João Batista, então, diz: eu não sou o Messias. Existe o noivo e o amigo do noivo. Jesus é o nosso noivo. E aqui que encontramos uma luz extraordinária para vivermos o batismo. O nosso batismo. Amanhã nós iremos celebrar a festa do batismo do Senhor, com o qual se conclui o tempo do Natal e inicia o tempo comum. Pois bem, nós, quando somos batizados, somos unidos a Jesus. Quando um casal se casa, os dois se unem e formam uma só carne. A união entre marido e mulher, de todas as uniões e de todos os amores que existem nesse mundo, foi o único amor natural que Deus achou digno de elevar a sacramento. Existe o amor da mãe para o filho, não é sacramento. O amor do filho para os pais não é sacramento. O amor entre os irmãos não é sacramento. O amor entre os amigos não é sacramento. Mas o amor entre o marido e a mulher é sacramento. Por quê? Porque é um amor de doação total, de doação mútua, de entrega mútua. E é isso que nós somos chamados a fazer no batismo, porque é isto que Ele fez por nós. Na cruz nasce o nosso batismo, porque ali aconteceu a entrega suprema. Como noivo que diz para a noiva: isso é o meu corpo que é dado. Isso é meu sangue que é derramado. Jesus faz brotar a água, vínculo de união com Ele. O batismo, quando nós somos batizados, aquela água simboliza o Espírito Santo que é derramado em nossos corações, nos unindo a Jesus. Como se une um membro de um corpo ao restante do corpo. Tem uma alma que une tudo. Minha mão está aqui porque a minha alma está unindo essa mão ao corpo. Claro que tem os músculos, as articulações, tudo.
Não estou negando nada daquilo que é físico, mas da natureza humana, o que une o corpo inteiro é a alma. Você tira a alma, aquilo se esfarela, aquilo vira pó no túmulo. O Espírito Santo derramado em nossos corações nos une a Jesus como se fôssemos um só corpo. Um só corpo. E aí a gente lembra. Deixará pai e mãe e serão uma só carne. Ele é o esposo. Nós precisamos estar unidos a Jesus, com esta união íntima. Íntima. É um simbolismo, mas é um simbolismo, é uma linguagem simbólica que retrata uma verdade muito mais profunda do que ela consegue dizer pela própria palavra. A nossa união a Jesus é mais profunda ainda. Nós somos unidos a Ele. O batismo fez em nós uma coisa maravilhosa. E, portanto, nós que somos batizados e estamos em estado de graça, com a graça de Deus, né? Nós que estamos em estado de graça, temos uma presença de Jesus em nós. Uma presença de entrega constante. Ele se entrega constantemente a nós, como a entrega total do noivo que se entrega para a noiva. E nós nos entregamos constantemente a Ele? Nós nos entregamos constantemente a Jesus? Essa é a pergunta. Se Ele é o noivo, o que faz essa noiva? Nós. Qual é a nossa resposta? Como vivemos nós esquecidos de Cristo? Quando nós olhamos para Jesus no sacrário, Jesus está vivo no sacrário, se doando, se entregando. Jesus no sacrário diz: isso é o meu corpo que é dado. Isso é o meu corpo que é dado. O sacrário não é uma coisa estática. Jesus não é um corpo engessado, um corpo empalhado, um corpo morto. É vivo. Ele se doa, ele se entrega, ele está se doando a você. Mas, padre, eu não vejo isso. Mas tenha fé. Tenha fé. A cada comunhão você precisa enxergar isso. Que quando você se levanta para vir comungar, você pode vir arrastando os pés. Sabe lá como foi a sua noite? A minha foi noite traiçoeira, assim. Malemar tenteano, como diz o cuiabano, né? Mas sei lá como foi a sua noite, sei lá qual é o desânimo físico com o qual você veio à missa hoje. Mas quando você se levantar para a comunhão, Jesus corre ao seu encontro. Jesus quer a comunhão. Jesus exulta de alegria por ver você vir comungar. Por ver você vir se unir mais profundamente a Ele. Em cada comunhão, o batizado se une ainda mais profundamente, ainda mais profundamente, ainda mais profundamente. Venha, comungue. Com alegria, com sobressalto de alegria, Jesus vê você se levantar do seu banco para vir comungar. Você que está em estado de graça, você que está na amizade com Cristo, você que confessou seus pecados mortais, Jesus está muito feliz. A noiva vem para o noivo. E aqui nós temos que transcender essa questão. Também os homens que podem se sentir incomodados, né, com essa ideia de ser noiva, não tem nada de esquisito nisso. É uma metáfora. É uma metáfora, mas uma metáfora que nos ajuda. De entrega. Entrega total. A entrega do marido e da mulher é a entrega total. Somente
O marido, o noivo pode dizer para a noiva, tu és minha. E a noiva pode dizer, eu sou tua. Uma mãe não pode dizer isso para um filho. No dia que uma mãe disser para o filho, tu és meu, acabou com a vida do filho. A mãe sabe que ele tem que sair de casa. Um irmão não pode dizer para outro irmão, tu és meu. O filho não pode dizer para o pai, tu és meu. Mas o noivo pode dizer para a noiva, tu és minha. Tu és meu. Entrega total, entrega. De tal forma que você que é casado, esse seu casamento é simplesmente sacramento disto. Lembre, as pessoas se penduram no matrimônio como se os dois tivessem a obrigação de dar felicidade um ao outro. Mas não faça isso. Claro, eu espero que vocês sejam felizes, mas você, esposa, você, esposo, você não consegue dar felicidade para outra pessoa. Você não é Deus. Qual é o homem que consegue fazer você feliz, mulher? Qual é a mulher que consegue fazer você feliz, homem? Não tem, isso é só símbolo. A felicidade que você almeja, que você anela com essa entrega no matrimônio, é um trampolim para aquela união mais perfeita, maior, com o nosso Senhor. A união que nós todos precisamos almejar, pela qual nós anelamos, pela qual nós queremos. Meus irmãos, meus queridos, vamos lá. Vamos nos unir a Ele. E como que nós fazemos isso na prática? Bom, eu já dei um conselho prático, comungue bem. Não é? Até aqui já falei bastante. Mas e depois no dia a dia? Convém que ele cresça e que eu diminua. Você achava que eu tinha esquecido de explicar a frase, né? Voltei. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, a minha vontade tem que desaparecer. Eu não tenho vontades, a vontade é dele. A minha vontade tem que desaparecer. Eu preciso diminuir. Ele tem que crescer dentro de mim, de tal forma que eu possa dizer, eu quero o que Cristo quer, essa união perfeita. Porque quando você dá a Jesus seus bens materiais, você deu algo. Quando você dá a Jesus, num voto de castidade, o seu matrimônio, que você não vai viver, não vai se casar, vai ficar celibatário, você deu algo. Mas quando você dá a Jesus a sua vontade, você não deu algo. Você deu tudo. Porque não tem mais nada para dar. Quando você dá a sua vontade, você não tem mais nada para dar. É a doação total, é a entrega total. E isso se vê no dia a dia. Acordar de manhã, mesmo depois de uma noite que tenha sido inquieta, traçar o sinal da cruz e dizer, eu quero ter a noite que eu tive. Porque ela aconteceu já. Claro que quando eu me deitei, eu esperava outra coisa da noite. Mas veio do jeito que veio. Veio do jeito que veio. Né? Então, pronto, eu aceito. Eu aceito tudo que vem. O que já aconteceu, nós temos que aceitar, como acontecido. O que vai acontecer no futuro, bom, aí nós lutamos para ser uma coisa melhor, etc. Mas o que já aconteceu, Deus permitiu, então nós dizemos sim. Eis aqui o escravo do Senhor. Eis aqui, faça-se em mim
convém que ele cresça e que eu diminua. Cada chance, cada situação que Jesus contradiz a nossa vontade é uma chance que você tem de diminuir e ele crescer em você. Em você ir se transformando, ir se configurando a Cristo como uma cera que é marcada pelo selo. Fica lá o formato de Cristo no seu coração. Por isso, meus irmãos, Nossa Senhora é para nós o exemplo máximo dessa alma esposa, totalmente configurada a Cristo. Onde Cristo cresceu o máximo e ela diminuiu o máximo. Vamos pedir a Deus, nessa véspera da festa do batismo do Senhor, que nos prepare para viver amanhã uma renovação do nosso santo batismo, renovação de nossas promessas batismais, renovação dessa nossa união com Cristo. Nos unir a Ele efetivamente. Que cada comunhão seja cada vez mais devota, mas que também cada contrariedade da vida seja cada vez mais unitiva, seja cada vez mais conformadora. Convém que Cristo cresça e que eu diminua, porque Ele é o noivo, nós somos a noiva. E que alegria vermos essa união acontecendo cada vez mais, como ela irá se renovar e acontecer sobre esse altar.